Hoje eu ia gravar um vídeo mais cedo, só que como minha maquiagem deu toda errada, não tem nem condição. E bem, no vídeo de hoje eu vou falar o que eu faria se eu abrisse uma igreja. E o tema desse vídeo, é sem roteiro, é sem nada. Eu só pensando que o meu pai aí, quando fala pra mim procurar um emprego, ele pensa primeiro em algo que me dê muito dinheiro. Não algo que vai me sustentar, mas algo que me dê muito dinheiro. E eu penso que se eu ligasse tanto assim pro dinheiro, eu já teria aberto uma igreja. E antes que me pergunte o que deu errado na maquiagem, além de da base não ter ficado só na cara e não ter levado pro pescoço, quando eu passei o rímel no olho, o negócio borrou e eu fui tentar cobrir com a base, o negócio só piorou e parece que eu levei um soco, fui tentar cobrir, nossa, ficou horrível. E quando eu fui tentar consertar, ficou com os olhos todos brancos, mas felizmente parece que não dá pra ver no vídeo, mas não vou colocar minha mão no fogo, então eu vou fazer um assunto mais não tão sério assim. E vida que segue. E por que que eu abri uma igreja? E por que que se eu ligasse tanto assim pro dinheiro, por que que eu abriria uma igreja? Primeiro que você fica livre de impostos e é mais fácil abrir uma igreja do que eu abrir um comércio. É mais rentável também. E eu ainda abri uma igreja cristã assim, só para lucrar mais. E, eu não ia nem usar a Bíblia, eu ia usar alguns apócrifos agnósticos só pra. Não, apócrifos gnósticos, no caso, só pra usar uns truques ainda melhores. E ainda por cima, eu conheço todos os truques usados tanto em igrejas evangélicas quanto em outras religiões. E bem, nesse vídeo eu vou falar um pouco quais são esses truques e mais ou menos. Primeiro, o que é o gnosticismo? Primeiro que a Bíblia tem muito mais apócrifos do que livros canônicos. O Primeiro Testamento são só alguns livros da Torá que pegaram da Torá e, pegaram só alguns livros e reescreveram de qualquer jeito, tirando várias coisas, fizeram bem de mau jeito. E o Segundo Testamento são vários livros que, escolheram lá nos concílios os livros que mais tinha a ver com seus interesses financeiros e políticos. E, tem mais de 100 apócrifos, e não confunda apócrifo com deuterocanônico. Os livros deuterocanônicos são os livros que estão na Bíblia Católica, mas não estão na Bíblia Evangélica, tá bom? Não confunda, por favor, são coisas totalmente diferentes. Tem apócrifo de São Tomé, tem apócrifo de Piste Sofia, tem da Virgem Maria, tem apócrifo de um monte de santos, tem até da Maria Madalena, tem até apócrifo de Judas. E sim, é aquele Judas que você está pensando. E bem, eu ia pegar os apócrifos, que são os gnósticos, porque antes do cristianismo surgir, houveram várias vertentes do cristianismo, que são conhecidas hoje em dia como cristianismo arcaico. Aí então Roma passou por umas crises políticas e financeiras, e como era uma religião que estava crescendo muito, eles fizeram vários concílios em várias cidades para criar uma vertente que seria a vertente principal. Aí criaram as vertentes, que era a vertente que é a católica apostólica romana, e virou a religião de Estado, e as outras vertentes arcaicas do cristianismo eles mataram, assim como mataram seguidores de outras religiões. E é assim que surgiu o cristianismo que a gente conhece hoje em dia. E entre essas vertentes do cristianismo arcaico, está o gnosticismo, que é algo um pouco mais complexo, que diz que o Deus abraâmico Javé, que é o Deus do... Para quem não sabe, as religiões abraâmicas são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Dizem que este Deus, que eu vou chamar aqui de Javé, o nome dele é Javé, não é Jeová. Jeová é uma tradução que ficou meio mal feita e eu acho que a câmera não tá muito... Seu nome é Javé e ele não tem só esse nome, ele tem centenas de nomes, tanto no judaísmo quanto no islamismo. Porém, no cristianismo, o povo nem sabe disso e acaba achando que o nome dele é Deus, quando não, o nome dele não é Deus. Se o nome dele fosse Deus, a gente não ia nem poder falar, porque entre os mandamentos está lá não falar o seu santo nome em vão, e o seu santo nome são aquelas centenas de nomes que tem lá.
O único que eu conheço é Javé, que vem de uma. É escrito assim, mais ou menos. Essa é a tradução desse negócio aí que eu coloquei na tela aí. E tá, vocês já entenderam essa parte? Bem, diz que Javé seria, não é o Deus verdadeiro, sim um Deus enganador, invejoso, egocêntrico, mau caráter, birrento, etc. Que enganou a humanidade e que não aceita que a humanidade cultue outros deuses. Que na verdade ele não só enganou, como criou esse mundo de sofrimento que a gente vive. Criou seres humanos, criou esse mundo material que a gente vive e cheio de sofrimento. Ele aprisionou vários espíritos aqui e nesse mundo cheio de sofrimento. E ainda por cima, ainda proibiu a gente de cultuar outros deuses. E quando a gente para de cultuar outros deuses, nós ficamos sem a proteção deles. Eles seriam um deus enganador e egocêntrico, que surgiu a partir do momento que uma deusa chamada Piscis Sofias se perdeu do seu marido e fez um filho assim sozinha. E como ela fez sozinha, esse deus saiu imperfeito e ele se chama Demiurgo. É, o Demiurgo, acho que você já deve ter ouvido falar. Aí ele criou esse mundo de sofrimento, blá blá blá. Aí, anos depois, ela criou com o seu marido um outro deus que veio pra derrubar o reino de Demiurgo, que seria Jesus Cristo. Ela fez com o seu marido, que seria Jesus Cristo, veio à Terra pra tentar acabar com tudo isso, só que Javé já tinha controlado a humanidade e assim matou Jesus Cristo em terra. E é basicamente assim que funciona o cristianismo gnóstico, ou o cristianismo arcaico gnóstico. E também tem o gnosticismo egípcio, que se eu não me engano, eu não vou lembrar o nome especificamente dos deuses egípcios, mas teve uma deusa, que eu não lembro o nome agora, que veio à Terra como Virgem Maria, e ela deu à luz a um outro deus que eu não lembro se era Ra ou Horus, que veio à Terra como Jesus Cristo para libertar a humanidade do deus Sete que estava disfarçado de Javé. Tipo, ele seria um deus que enganou os hebreus, um deus egípcio, o deus Sete, que se disfarçou de Javé para enganar os hebreus. Mais ou menos assim. Aí depois, aí como os hebreus tinham saído do Egito, veio um outro deus que era um touro para tentar libertar os hebreus, só que ele não conseguiu. Aí, anos depois, uns 2.000 anos depois, veio Ra, ou Horus, que eu não lembro quem que foi exatamente, que veio à Terra como Jesus Cristo para tentar libertar a humanidade, mas acabou não conseguindo. Eu ia usar isso pra ser minha religião cristã. E, tipo, mas não tem nada a ver com o cristianismo. Mas, gente, tem um monte de seita pseudo-cristã que é considerada cristã. Tipo, os Mormons e os Testemunhos de Jeová. Não tem uns critérios mínimos para serem consideradas religiões cristãs. Mas esse é assunto para outro vídeo, então deixa pra lá. E tem mais uma coisa. Eu conheço todos os truques usados. E um truque. Os truques mais comuns são tipo ou hipnose ou truques de mágica. E tipo, um truque muito comum são as cirurgias mediúnicas. E o que são elas? Basicamente você pega um objeto, tipo alguma coisinha bem pequenininha, tipo uma massinha ou uma lã. E antes de você colocar na pessoa, como um truque de. É que uma mão eu tô tendo que segurar a câmera, não dá pra mim usar as duas mãos. Mas tipo, você passa óleo ou azeite, não lembro bem o que é. Ou óleo ou azeite que você passa assim na pessoa. Aí fala uma desculpa assim, é que um anjo falou pra mim, pegue essa espada tem um óleo sagrado, você passa assim nas pessoas, é tudo truque. Porque o óleo ou azeite, não lembro o que é exatamente, deixa as coisas muito mais viscosas e nojentas. Aí você passa ele na pessoa, aí você pega a sua mão, coloca uma massa por aqui, bem aqui no centro. Coloca uma massa no centro da sua mão, uma massa ou uma lança. Você pode pegar assim, passar a mão nas costas da pessoa, pegar um fiapinho de lã da roupa mesmo, a começar a passar na barriga ou no braço onde é o tumor. Passa lá, aí vai acumulando aquele óleo, aí você vai começar a tirar e... Tananana, é um truque de mágica muito simples e muita gente usa. Tem também o... Tirar umas tripinhas assim, onde você deixa o dedo em cima. Um pouco de... Você deixa o dedo em cima e vai tirando um barbante pra disfarçar assim.
E tem também, deixa eu ver o que mais. Aquele negócio de esticar o braço, que é basicamente uma pessoa que sofreu um acidente, quebrou o braço, e os músculos fazem o movimento de contrair ou esticar o braço. É outro que de esticar o braço. E também tem outro que é hipnose. Muita hipnose, nossa. Sabe aquelas curas que a gente fica vendo naquela certa emissora que eu falei, que eu critiquei um tempo atrás? Então, tipo, você hipnotiza a pessoa para ela se sentir curada, só que isso não vai durar muito tempo. Só que pra pessoa não te dedurar, você fala assim, se não funcionar, é você que não teve fé. Tipo, são truques muito comuns. E eu recomendo vocês verem o canal do Neuromágico. Ele é um neuromágico que ele explica esses truques de cura de charlatões e falsos profetas. E, tipo, esses são os truques só de milagres. Tem os outros truques que, olha, se você acredita no espiritual, pode sair desse vídeo, porque agora é só pra quem é ateu e estético que nem eu. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Tchau, e quem é ateu e estético pode continuar nesse vídeo. E vamos entrar na questão espiritual. E, tipo, é um negócio bem simples. Tipo, às vezes você induz a pessoa a acreditar em tal coisa. Às vezes, sem contar que uns 40% da população é sujeita a ter a ver alguma coisa assim, mas são puramente ilusões da mente. Inclusive, o ser humano evoluiu a região do cérebro que é chamada de área divina do cérebro. É uma área que o ser humano desenvolveu com a evolução para poder criar ilusões, para poder lidar mais facilmente com a morte, porque o ser humano tem uma. O ser humano é o animal que sabe que vai morrer, então desenvolveu essa área do cérebro para poder ter ilusões e aceitar mais facilmente. E tipo, 40% da população está sujeita a ter essas ilusões, que muita gente chama de espírito ou qualquer outra coisa. E tem gente que desenvolve tais características e tipo, não é algo sério, muitas vezes não é algo sério. Pode ser uma psicose num nível saudável, perfeitamente saudável. E numa religião mais espiritualizada, isso pode até ser bom pra pessoa, porque ela assim não tem aquele tabu, aquele estigma. Isso pode até fazer bem pra pessoa, dar até um sentido de vida. Mas, claro, tem algumas pessoas que têm uma psicose num nível que não é saudável, tem algumas pessoas que têm depressão, ansiedade. Aí fica nessa de religiões mais espiritualizadas e fala que é espírito obsessor, ou que é uma súcubus, ou isso ou aquilo. E aí já começa a ter umas crises graves e em vez de procurar um médico, fica indo atrás de religião em vez de ir atrás de um médico, né? Aí já é perigoso e eu vou fazer vídeos falando sobre esse assunto. E bem, isso é algo grave, né, quando chega nesse nível. E bem, e tem também a questão de possessão demoníaca, que é um transtorno de personalidade num nível saudável. Não só as possessões como possessão pode ser duas coisas geralmente. Geralmente é epilepsia e transtorno de personalidade. Incorporação também é transtorno de personalidade, no caso. Isso me fez lembrar de uma coisa. A minha avó estava assistindo um programa evangélico assim, pela internet, de um pastor lá que faz um programa assim pela internet. E o povo só começou a ligar pra falar dos milagres, assim, tipo. Tudo que eles iam falando, eu tava sabendo explicar. Tipo, tudo que eles falaram tem explicação. Pelo menos as coisas que eu ouvi e prestei atenção. Porque, tipo, nem prestei atenção. Mas, tipo, teve uma moça que começou a se contorcer. Aí, quando começou a ver o programa, o negócio passou. Não, na minha padaria, uma pessoa começou a se contorcer e tal. Isso é epilepsia. E tem, tipo, tudo que a pessoa ia falando, eu sabia explicar. Tipo, era coisa simples, 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 simples. Só que a pessoa vai atrás da religião, mas tem explicação científica. E isso pode ser um tanto quanto perigoso, porque, tipo, e se não for num nível saudável? E se for algo que é além de um nível saudável? E a pessoa ficar só indo atrás de religião, em vez de ir atrás de um médico? Isso é um problema sério. Mas bem, eu acho que esse é um assunto para outro vídeo. E espero que vocês tenham gostado desse. E, tipo, foi sem roteiro. Os truques que eu usaria se eu fosse mau caráter ao ponto de me aproveitar da coisa mais sagrada que a população brasileira tem, que é a sua fé, só para ganhar dinheiro fácil. E é isso. Espero que tenham gostado e tchau. Até o próximo vídeo.